Olá! Hoje nós vamos dar início ao estudo do livro de Segunda Reis. Os dois livros dos reis formavam originalmente um só livro, o qual foi dividido para a conveniência dos escribas ou tipógrafos. Embora Jeremias seja tradicionalmente considerado como autor de reis, de acordo com o Talmud judaico, hoje muitos estudiosos creem que o livro tenha sido obra de um autor ou de um grupo de autores desconhecidos que concluiu a sua composição durante o exílio de Judá. O livro de Segunda Reis se inicia durante o reinado de Acasias em Israel e de Josafá em Judá. Ele dá continuação à história até o exílio do rei Joaquim na Babilônia. Um dos pontos altos do livro é o reinado de Ezequias, o primeiro grande reformador do culto no templo. Após a queda de Samaria, o reino de Israel, o reino do norte, Ezequias iniciou o processo de reunificação do povo do reino dividido. O clímax do livro se acha no reinado de Josias, o segundo reformador do templo. Tanto Ezequias quanto Josias são apresentados com destaque por causa do seu incomparável zelo pelo Senhor. O propósito de Segunda Reis é o mesmo que o de Primeira Reis. Em resumo, o propósito original era propiciar ao povo hebreu, especialmente os exilados em Babilônia, uma interpretação e compreensão profética da sua história durante a monarquia dividida, para que não repetissem os pecados dos seus antepassados. Três fatos principais caracterizam Segunda Reis. Primeiro, destaca a importância dos profetas e da sua mensagem revelada como meio principal de Deus de transmitir sua mensagem aos reis e ao povo de Israel e Judá, por exemplo, Elias, Eliseu, Jonas, Isaías e Uda. Segundo, destaca o ministério milagroso de Eliseu no decurso de boa parte da primeira metade do livro. E terceiro, revela que líderes ímpios acabam levando seu povo à ruína. Agora nós vamos começar o estudo dos capítulos 1 a 4 do livro de Segunda Reis. Versículo 1 do capítulo 1. O reino de Moabe tinha sido subjugado por Davi e se manteve assim até muito tempo depois da divisão do reino de Israel em reino do norte Israel e Judá reino do sul. A revolta de Moabe começou no reinado de Acasias. Versículo 2 do capítulo 1. Baal-zebub significa senhor das moscas e era o falso deus idolatrado por Ecrom, uma das cidades-estado da Filístia. É desse nome Baal-zebu que originou o que atualmente se chama de Beuzebu. Versículos 3 e 4 do capítulo 1. Elias condenou o rei Acasias por buscar conselho de uma divindade pagã. Acasias mostrou o mesmo pragmatismo incrédulo de seu pai Acabe, que buscava apenas profetas que lhe dissessem o que queria ouvir. Assim, Elias mandou dizer a Acasias que este morreria. Versículo 8 do capítulo 1. O modo do profeta vestir-se era um sinal de indiferença pela ostentação materialista da classe rica. Essa descrição de Elias destaca o uso de um manto felpudo, de pele de ovelha ou de cabra ou até de pelo de camelo, que era um distintivo do cargo profético a partir de Eliseu e depois de João Batista. Versículos 9 a 12 do capítulo 1. Para Acasias, a profecia de Elias constituía uma interferência nos negócios do Estado, pelo que o profeta deveria ser considerado responsável diante do rei por seus atos. O rei e seus soldados, em rebelião contra Deus e sua palavra, tentaram prender Elias. Fogo desceu diretamente da parte de Deus, como um julgamento contra Acasias, que obstinadamente persistia em opor-se a Deus e ao seu profeta. Versículos 13 a 15 do capítulo 1. O capitão do terceiro grupo demonstrou humildade e suplicou misericórdia. Assim, Deus enviou um anjo para dizer a Elias que fosse com os soldados. Versículo 17 do capítulo 1. Jorão, à semelhança de Acasias, era filho de Acabe. Esse Jorão, do reino do norte de Israel, não deve ser confundido com Jeorão, filho e sucessor de Josafá, que reinou no reino do sul, em Judá, mais ou menos na mesma época. Agora nós vamos estudar o capítulo 2, versículo 1 do capítulo 2. Aqui o autor antecipa que Elias seria levado por Deus em um redemoinho. Elias e Enoque são as únicas pessoas na Bíblia que foram levadas por Deus sem conhecer a morte. Versículo 2 do capítulo 2. Elias insistiu repetidas vezes para que Eliseu ficasse para trás, talvez para testar sua determinação de ser formalmente reconhecido como sucessor de Elias. A persistência era uma característica essencial dos profetas fiéis.
Versículo 3 do capítulo 2. Nos dias de Elias e Eliseu, existiam uma espécie de escolas de profetas, centros de treinamento espiritual, provavelmente sob a autoridade de Elias. Os discípulos dos profetas, pelo que parece, concentravam-se em 3 locais principais: Gilgal, Betel e Jericó. Deus, por certo, enviou Elias a esses locais a fim de encorajá-los pela última vez e lhes anunciar que Eliseu seria o seu novo dirigente. Versículos 4 a 6 do capítulo 2. Mais uma vez, Elias insta Eliseu a ficar para trás, e mais uma vez Eliseu insistiu em seguir. E mais uma vez, os profetas dizem a Eliseu sobre a partida de Elias. Versículo 8 do capítulo 2. Elias, tal como Moisés e Josué, antes dele, testificou a divisão das águas, o que permitiu aos escolhidos de Deus passarem em segurança para o outro lado, caminhando em terra seca. Versículo 9 do capítulo 2. Em Israel, o filho mais velho recebia uma partilha dupla da herança na família e também tinha o direito de suceder a seu pai. O desejo de Eliseu de receber porção dobrada do espírito de Elias foi, por conseguinte, um pedido ousado de levar adiante o ministério de Elias. Deus atendeu ao pedido de Eliseu, sabendo que o jovem profeta estava disposto a permanecer fiel a ele, apesar de toda a apostasia espiritual, moral e doutrinária a seu redor. Versículos 10 e 11 do capítulo 10. Não dependia de Elias, mas cabia a Deus determinar se o ousado pedido de Eliseu seria atendido. O carro era a mais poderosa máquina de guerra daquela época, e o fogo a força mais destruidora que a ciência conhecia. Então, era uma manifestação do poder de Deus que impressionaria. Os auxiliares celestes de Deus escoltaram Elias ao céu por meio de um redemoinho. O fogo aparece por diversas vezes no ministério de Elias, como um sinal do poder todo consumidor de Deus. Versículo 12 do capítulo 2. A expressão carros de Israel e seus cavaleiros revelam que o valor dos homens de Deus, operadores de milagres, era mais do que apenas moral ou didático. Eles eram canais de verdadeiro poder. Essa expressão seria usada depois por ocasião da morte de Eliseu. Versículos 13 a 15 do capítulo 2. O manto de Elias mostrou que Eliseu era o legítimo herdeiro de Elias. Não deveríamos atribuir nenhum poder mágico ao manto. O manto era apenas um símbolo concreto do poder de Deus para os observadores. Os discípulos dos profetas reconheceram a nova função de Eliseu. Versículos 16 a 18 do capítulo 2. Os discípulos dos profetas acreditavam em milagres, porém não sabiam como imaginar uma viagem direta ao céu. Assim, tentaram dar um sentido mais compreensível ao que tinha acontecido. A busca fracassada por Elias confirmou que um grande milagre havia ocorrido. Versículos 19 a 22 do capítulo 2. Um prato novo estaria isento de qualquer impureza cerimonial. O sal possui um aspecto preservador, que é um símbolo apropriado de como Deus é fiel às suas promessas e que sustenta o seu povo. Versículos 23 a 25 do capítulo 2. Pode ser que os jovens estivessem comparando sarcasticamente Eliseu com o mestre Elias, que era coberto de pelos, e estavam desafiando Eliseu a subir ao céu, da mesma forma que Elias tinha feito, como se estivessem o chamando de mentiroso por dizer que Elias havia subido aos céus. Eliseu, em seu ministério, era caracteristicamente compassivo para com os arrependidos e duro e severo para com os obstinados. A morte dos jovens de Betel tornou-se outra manifestação pública do poder de Deus presente em seu porta-voz, Eliseu. Agora nós vamos estudar o capítulo 3. Versículo 1 do capítulo 3. Jorão reinou 12 anos, entre 852 a 841 a.C. É provável que Jeorão de Judá e seu pai Josafá tenham sido corregentes por aproximadamente 5 anos, ali entre 853 a 848 a.C. Então, o segundo ano de Jeorão, citado em 2 Reis 1, versículo 17, seria a mesma coisa que o 18º ano de Josafá, citado aqui em 2 Reis 3, versículo 1. Versículos 2 a 3 do capítulo 3. Jorão da tribo do norte, iniciou uma reforma secundária, na tentativa de desfazer um pouco do dano causado por seus pais. A reforma de Jorão não foi completa. Ele não reformou a falha fundamental na adoração do Reino do Norte. Versículo 4 do capítulo 3. De acordo com a pedra moabita, que nós já explicamos aqui, né, que está exposta no Museu do Louvre,
De acordo com essa pedra, Mesa reconheceu que, tal como seus antecessores, ele também tinha sido vassalo de Israel. Ele alegou ter libertado sua terra da sujeição a Israel e dizia que Israel pereceu para sempre, mas ele pagava o seu tributo. Parte das obrigações de Mesa, como rei vassalo, era pagar tributo regularmente ao seu superior. Versículo 5 do capítulo 3. A revolta começou no reino de Acasias e continuou após sua morte, quando Jorão assumiu. Versículos 6 e 7 do capítulo 3. Segundo os arqueólogos, Judá também era vassalo de Israel e estava quase sendo obrigado a obedecer aos desígnios do rei das tribos do norte. O rei Jorão mobilizou todo Israel e o rei vassalo. Versículo 8 do capítulo 3. A escolha do caminho da invasão foi calculada, pois Moabe ficava do outro lado do Mar Morto em relação a Judá. A abordagem pelo norte de Moabe seria mais direta. No entanto, a pedra moabita, que nós já falamos, indica que Moabe pode ter concentrado sua força militar no norte. A escolha de atacar Moabe pelo sul, através de Edom, evitou os pontos fortes dos moabitas e ajudou a garantir o envolvimento de Edom na campanha. Versículos 9 a 10 do capítulo 3. Há a certeza de que Edom, na época, era um reino vassalo, porém há divergência se Edom era um reino vassalo de Judá ou de Israel. Os três exércitos combinados enfrentaram um desastre total pela falta de água. Versículos 11 e 12 do capítulo 3. Josafá recomendou que se buscasse a orientação do Senhor. Eliseu já estava lá e parece que Josafá já tinha algum tipo de conhecimento como Eliseu. Versículos 13 a 15 do capítulo 3. Eliseu mandou Jorão buscar os profetas de seus pais, porém consentiu em profetizar para o grupo, mas somente por causa de Josafá, cujo reinado era considerado de maneira positiva. Eliseu pediu um músico, provavelmente alguém que tocava a harpa, que era empregado para prover uma atmosfera apropriada para o recebimento de uma revelação divina. Versículos 16 a 20 do capítulo 3. O lugar em que estavam é geralmente identificado como Vale do Zered. Zered é um riacho sazonal que flui para dentro da extremidade sul do Mar Morto e que formava a fronteira entre Edom e Moabe. Enchentes repentinas nos montes de Edom fluíram rapidamente pelo leito seco na direção do Mar Morto. Moabe sempre havia sido uma pedra de tropeço para o reino de Israel. Atrapalhou a entrada na terra prometida, levou Israel à idolatria e subjugou a nação por 18 anos. Então o Senhor sancionou sua destruição. Versículos 21 a 23 do capítulo 3. Moabe se mobilizou e supôs que as águas estivessem vermelhas pelos três exércitos terem atacado uns aos outros. Porém, as águas estavam coloridas devido ao arenito vermelho de Edom. Edom, inclusive, significa vermelho. Versículos 24 a 25 do capítulo 3. Os exércitos aliados conseguiram rechaçar os moabitas e os perseguiram, devastando Moabe, com exceção de Kir-Aresete, que era uma cidade fortificada que ficava sobre uma montanha rochosa e era forte bastante para resistir. Essa devastação de Moabe foi um golpe também contra a rota norte-sul de caravanas que passava pela Transjordânia e especialmente pela capital moabita. Versículos 26 e 27 do capítulo 3. Esse ato horrendo tinha por finalidade induzir o deus Quemos a evitar que os moabitas sofressem derrota certa. Os sacrifícios de filhos era algo expressamente proibido em Israel. Os exércitos de Israel bateram em rápida retirada. A ira do exército moabita que veio sobre Israel resultou presumivelmente do sacrifício humano oferecido aos poderes demoníacos ocultos em Quemos. Moabe permaneceu independente, mas totalmente devastada. Agora nós vamos estudar o capítulo 4, versículo 1 do capítulo 4. A lei mosaica permitia que se vendessem filhos como servos ou escravos durante um período limitado de tempo. Infelizmente, essa disposição legal estava sujeita a abusos constantes. A lei também dizia que os parentes deveriam ajudar antes de se chegar a esse ponto. Versículos 2 a 7 do capítulo 4. Uma provisão miraculosa de Deus por meio de Eliseu compensou a injustiça e o fracasso do sistema que Deus tinha estabelecido, mas que fora corrompido pela apostasia. Versículos 8 a 10 do capítulo 4. Eliseu causou tal impressão na mulher sunamita que ela desejou mostrar-lhe hospitalidade especial. Numa sociedade que tinha se tornado grandemente pagã, essa demonstração de amizade para com Eliseu provavelmente indicava fé em Deus.
Versículo 13 do capítulo 4. A sunamita era uma mulher de bens, cercada por familiares, que não precisava da intercessão de terceiros em seu favor. Versículo 14 do capítulo 4. Um herdeiro se revestia de grande importância, porque o nome da família e suas possessões seriam transmitidos aos filhos. Se não houvesse filhos, entretanto, a casa e os bens da família seriam deixados para outros. Desta forma, viver como viúva, o que se constituía em um futuro bem provável para aquela mulher, tornaria as coisas muito difíceis para ela. Versículo 16 do capítulo 4. A reação da sunamita às palavras de Eliseu expressava a angústia de um casal de velho e sem filhos, seguida pela inesperada alegria de recebê-lo quando a esperança já tinha acabado. Versículo 21 do capítulo 4. A sunamita se recusou a aceitar a morte de seu filho e ocultou o corpo do menino do dormitório de Eliseu para que o ritual das lamentações não se iniciasse. Versículo 23 do capítulo 4. A antiga nação de Israel tinha um calendário lunar e uma festa era celebrada a cada lua nova. A lei mosaica não permitia que se trabalhasse em dia de sábado e possivelmente também não no dia da lua nova. Versículos 26 e 27 do capítulo 4. A sunamita respondeu a Geazi que tudo ia bem, pois ela não tinha tempo para conversar com quem não poderia ajudá-la. Eliseu mostrou sensibilidade e também reconheceu suas limitações. Versículo 28 do capítulo 4. As esperanças da sunamita foram repentinamente esmagadas e sua alma estava agora mais abatida do que antes de ser abençoada com um filho. Ela escondeu tudo o que aconteceu dos outros até ver Eliseu, a origem da sua bênção. Versículos 29 a 31 do capítulo 4. Ao ser enviado para levar cura ao filho da mulher, Geazi levou o bordão de Eliseu, que era símbolo da autoridade espiritual do profeta. E não deveria falar com ninguém, deveria se concentrar na tarefa dada por Eliseu. A fracassada tentativa de Geazi de levar cura também revelou as limitações humanas de Eliseu, que parecia confiante de que o envio de Geazi seria suficiente para curar o filho da mulher. Versículos 32 a 35 do capítulo 4. Quando Eliseu chegou, executou um procedimento mais complexo do que apenas colocar o bordão sobre o corpo do menino. No entanto, o sucesso de Eliseu não estava nesse ritual, mas de sua oração ao Senhor. Versículos 38 a 41 do capítulo 4. Durante um período de fome, o pedido de Eliseu não era insignificante. Naquela região, existem várias espécies de trepadeiras que apresentam certo grau tóxico, mas que se assemelham a plantas comestíveis. Eliseu neutralizou o veneno com outro milagre, pois farinha não tem nenhuma eficácia contra o veneno. Farinha não é antídoto. Versículos 42 a 44 do capítulo 4. Eles estavam na região montanhosa de Efraim, às margens do riacho de Caná. Ao trazer as primícias da colheita, o homem demonstrou sua dedicação a Elias e sua gratidão por seu trabalho profético. Foi um milagre da multiplicação de pães para 100 homens. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 1 a 4 do livro de 2 Reis.